podcast Horizonte Espírita, um podcast para pensar fora da caixa, batendo um papo que vai desde Kardec até essas questões da atualidade. Eu, Kátia Pelle, vou com você aí do outro lado, bater um papo super gostoso e muito interessante. Hoje nós temos uma convidada super especial, só que eu não vou dizer quem é agora. Primeiro eu vou dar o meu olá pro Alan Pinto. Olá, vamos lá mais uma vez e hoje o programa tá polêmico. Lídia Amorim. Oi pessoal, tudo bem? O Eric, fala Eric, tudo bom? Oi pessoal, então vamos para mais um podcast. Exato, e Rodrigo Farias. Saudações e lá vamos nós mais uma vez. Então, no podcast de hoje, nós temos como um tema um assunto muito interessante, como uma doutrina se transforma ao nascer de um autor e se propaga por seus discípulos. No caso da doutrina dos espíritos, proposta lá por Allan Kardec, como ela se transmuta ao atravessar o Oceano Atlântico e ser apropriada por brasileiros dos séculos XIX e XX. Como líderes espíritas, como Bezerra de Menezes e Chico Xavier, deram suas marcas na forma como o espiritismo é vivido pela maioria dos espíritas. Podemos falar que houve diferentes espiritismos na história do Brasil? Como eles surgiram, se relacionaram e se desenvolveram? O movimento espírita de hoje ainda guarda as marcas do passado migratório? Essas são as questões que abordaremos hoje no nosso podcast Horizonte Espírita, entrevistando a nossa querida historiadora, doutora em Sociologia e pesquisadora do movimento espírita brasileiro, com vocês, Célia Ribas. Seja muito bem-vinda, espero que a gente possa aí amarrar, os assuntos são muitos, a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação, e, nossa, foi quase uma aula de história sem querer querendo. Então, eu vou começar pedindo pro Rodrigo. Rodrigo, eu sei que você tem uma pergunta muito interessante para fazer logo de cara. Tá bom. Célia, provavelmente seu trabalho mais conhecido diz respeito à relação entre o movimento espírita e a religião, né? Ser ou não religião. Então eu queria te pedir que falasse um pouco sobre isso, já que é uma questão que normalmente, por incrível que pareça, tende a causar até uma certa controvérsia, para não dizer até hostilidade, né, quando é levantada dentro do movimento espírita. As pessoas têm uma certa rejeição, algumas, a pensarem o movimento espírita como um movimento religioso, no máximo com um movimento de tríplice aspecto, né? Então, já que você estudou isso, né, com o olhar do acadêmico, eu queria que você falasse um pouquinho a esse respeito. Quando eu comecei a formular as indagações a respeito do espiritismo no Brasil, foram basicamente 3 as minhas grandes questões, assim, né? Por que o espiritismo é considerado hoje no Brasil, pelo menos por uma boa parte dos espíritas, né, como uma religião, tendo perdido em partes o caráter original, né, de uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Então eu queria entender como é que foi esse processo, né, de tornar o espiritismo uma religião, ou de interpretar o espiritismo apenas como uma religião, enfim. Ainda que não deixasse de lado as outras questões, mas dando um peso maior a essa faceta religiosa. A minha outra questão também era tentar entender por que no Brasil esse corpo teórico doutrinário, né, chamado de espiritismo, foi tão propagado, né, no sentido de hoje a gente ter o maior número de adeptos e adeptas dessa doutrina, que se autodeclaram, né, espíritas, mas também de ter uma quantidade grande de simpatizantes, de pessoas, enfim, que frequentam centros espíritas, que consomem a literatura espírita. E, por fim, tentar entender se esse caráter religioso do espiritismo tinha a ver, né, com uma interpretação no universo acadêmico, né, de pensar a distinção entre França e Brasil, do tipo assim, né, França, o país das luzes, do pensamento, teria o espiritismo se desenvolvido mais o seu lado científico e filosófico, enquanto
o Brasil, um país culturalmente místico, supersticioso e muito religioso, daria mesmo, né, nesse movimento de intensificação do lado religioso espírita, né, meados do 19, final do século XX, do século XIX. Muitos espíritas os espíritas de modo geral estavam dispersos no sentido, né, de várias interpretações ali do espiritismo, mas a gente observa a construção de um grupo que vai cada vez mais se tornando hegemônico. E não por acaso é o grupo dos espíritas religiosos. Então, assim, quem eram esses espíritas? Como é que eles olharam para a doutrina espírita? E de que forma também essa intensificação do lado religioso do espiritismo também não foi uma resposta a uma série de injunções externas ao espiritismo, né? Se a gente olhar especificamente ali para a nossa história, a gente está falando justamente da passagem, né, de um Brasil império que tinha uma religião oficial, né, o catolicismo, para um Brasil república, que passa a ser um país laico, né, cultuado a liberdade de culto, ao mesmo tempo em que você tem um novo Código Penal, que isso implica também em uma série de questões sobre as ideias espíritas. Então é um universo bastante denso ali, que, de um lado, internamente, aos espíritas, você já tem um grupo que vai se tornando cada vez mais hegemônico e que entende o espiritismo como religião, mas você também tem uma série de injunções que vão ajudando esse grupo a intensificar o lado religioso, no sentido de, enfim, né, de tornar possível e legítimo o espiritismo aqui no Brasil. Ô Célia, e como é que foi essa chegada do espiritismo no Brasil? O espiritismo, na verdade, vem nessa onda muito forte de influência intelectual francesa, né? Então, vem como uma doutrina francesa, um corpo teórico doutrinário francês, né? Lembrando que a França exercia uma grande influência nas artes, na política, né? E no pensamento social brasileiro. Então, vem nesse movimento. E aí, quando a gente vai identificar as primeiras pessoas que tiveram contato com as leituras de Allan Kardec, não por acaso eram franceses, né, da colônia de franceses do Rio de Janeiro, que em torno ali do jornal franco-brasileiro Courrier du Brasil, que era um grupo de franceses ali, professores, jornalistas, que começam a ler as obras de Allan Kardec, ao mesmo tempo que leem também obras dos socialistas utópicos, né? Até porque era um universo de questões ali da França que vem para esse grupo de franceses no Brasil, é esse universo que dialoga a questão da igualdade, da justiça social, com a reencarnação, como é que a gente pensa essas questões todas. Então, nesse momento, propriamente falando, esses leitores de Kardec não entendiam o espiritismo como uma religião, mas talvez como uma filosofia política, né, que entrelaçava a ideia da reencarnação com as desigualdades sociais, enfim, com a estrutura social. Mas você tem um movimento aí sim de brasileiros, né, talvez concomitante ali, né, que a gente identifica na Bahia e no Rio de Janeiro, não por acaso, né, os dois centros ali de efervescência do nosso Brasil republicano, né? Enfim, na verdade o centro estava saindo de Salvador e indo cada vez mais para o Rio de Janeiro, né? Mas você tem ali uma elite também baiana muito próxima às leituras e à influência do pensamento francês. Então você consegue identificar por meio principalmente do Olímpio Teles de Menezes, né, um personagem importante que criou o primeiro centro espírita, o primeiro periódico espírita, mas ele realizava as leituras, né, sobretudo do Livro dos Espíritos, digamos, alguns aspectos chamavam a atenção. E ali ele também não estava entendendo o espiritismo como uma religião, mas não como um conjunto de ideias mais modernas que ajudariam numa espécie de reforma do catolicismo, né? E no Rio de Janeiro também você já tem uma série de agrupamentos que vão se aproximar, né, ou que vão começar a ler as obras de Allan Kardec, e já naquele momento era um espiritismo disperso no sentido de ter uma pluralidade de interpretações. Você tinha ali o grupo que a gente pode chamar dos religiosos ou místicos, que estavam ali subdivididos em outros tantos, que a gente pode destacar talvez os kardecistas, os leitores apenas de Kardec,
e os rustanguistas, que liam Kardec e Rustang, mas você também tinha um espiritismo científico, também subdividido, e o que ficou conhecido como um espiritismo filosófico ou puro, né? Então você já tinha uma dispersão ali dos espíritas. Mas não por acaso o grupo dos religiosos, talvez por estratégias também de consolidação institucional, sobretudo por meio, né, da criação da Federação Espírita Brasileira e do Periódico Reformador, né, que existe até hoje, foi um grupo que se articulou no sentido de enfatizar o lado religioso. Primeiro porque, sim, reconheciam esse lado como talvez o mais importante, né, das decorrências morais da doutrina, mas também no sentido de ter que responder a algumas injunções externas, né, pensando aí que a gente está falando, então, de um lado, a Igreja Católica, que vai travar o diálogo com o espiritismo, né, e vai entreabrir as portas aí para o espiritismo entrar no campo religioso, até porque o espiritismo trazia, ainda que não fosse lido por todos como uma religião, mas trazia uma série de questões que a Igreja Católica nunca aceitou, entre elas a reencarnação e o diálogo com os mortos ou com os espíritos, enfim. Mas você tem também um código penal que vai intensificando a punição, né, as práticas de magia, curandeirismo, charlatanismo e espiritismo, compreendidas aí todo no mesmo bolo, porque isso tem a ver também com um processo concomitante, que é justamente de fortalecimento do campo médico, sobretudo psiquiátrico, né, mas o médico no sentido de serem os únicos aí a trabalharem pela cura ou proporem a cura, né? Lembrando que foi um movimento de legitimação mesmo do discurso médico, porque a gente não tinha essa cultura, né? Nossa cultura da cura ou da saúde passava muito por saberes populares, né? Benzedeiras, mesinhas, né? A gente não tinha também médicos formados, a grande maioria eram farmacêuticos também, quando eram pensado do ponto de vista aí do conhecimento técnico, enfim. Então você olhava-se para o espiritismo como uma forma de curandeirismo, de charlatanismo. Nesse sentido, alguns espíritas foram perseguidos e algumas casas espíritas tiveram que ser fechadas, ao mesmo tempo que você tem uma federação espírita que se propunha justamente como uma instituição de proteção jurídica desses espíritas, né, que estavam passando por esses processos, e que vai desenvolver, digamos assim, um discurso cada vez mais intenso de dizer que a oferta da cura proposta ali pelos espíritas, na verdade era uma ação religiosamente orientada, né, e num país laico, com uma liberdade de culto, era um direito se tinha ali, ao mesmo tempo insistia em que essa oferta era uma oferta gratuita, sem fins lucrativos, então ninguém estava enganando ninguém a troco de dinheiro, nem nada disso. Então você vai intensificando esse caráter religioso, né, como uma forma também, enfim, de escapar a essas injunções, porque o espiritismo, como a gente sabe, né, desde o final do século XIX, então era visto como heresia para os católicos, charlatanismo para os cientistas, crime para o poder judiciário, para o poder médico era visto como exercício legal da medicina, e mesmo para o campo jornalístico era notícia, né? Casas fechadas, médiuns que falam, que receitam, que ofertam a cura. Então o espiritismo era o centro das atenções, foi, né, o centro das atenções, e teve que responder a todas essas injunções externas. Eu não sei se tem muita coisa pra gente falar, mas se a gente pensar de modo geral, talvez sejam essas as linhas gerais, né? Célia, queria que você falasse um pouco mais sobre essa divisão que existia no Rio de Janeiro, né, entre os diversos movimentos e diversos grupos de espíritas que foram se formando, né? Normalmente, os historiadores costumam dividir entre os puros, né, os místicos e os científicos, né? Os místicos ali pelo Bezerra e os científicos pelo Torteroli, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa divisão. Então, a gente consegue entender um pouco mais da divisão entre científicos e religiosos, né? Os científicos ali talvez subdivididos em ocultistas, os psiquistas, enfim, tentando entender esses fenômenos de manifestação, ou mesmo os fenômenos que hoje, né, a psiquiatria vai considerar como distúrbios, enfim, né, que o espiritismo vai dar a sua leitura para os fenômenos psíquicos. Então a gente já tem esse grupo um pouco mais fortalecido, até porque a gente também tem um momento em que a própria medicina, sobretudo a psiquiatria, vai se fortalecendo,
né, enquanto um discurso hegemônico, sobretudo para pensar os fenômenos psíquicos e físicos, né, ou enfim, para pensar a saúde, né, de modo geral. E os religiosos ou místicos, aí também divididos entre o que a gente pode considerar os kardecistas, né, que ficam mais apegados à leitura propriamente das obras de Allan Kardec, aos sustanguistas, que tinham uma leitura muito favorável às obras do Jean-Baptiste Rostand, e alguns outros também nesse movimento, mas talvez os dois grupos, digamos, subgrupos, né, dos religiosos, talvez sejam esses kardecistas e rustanguistas de modo geral, né? Eu não consigo deixar de pensar, depois, quando a Célia deu uma aula, né, sobre sociologia das religiões e um pouco sobre o trabalho dela lá na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. A gente conversou sobre o assunto e eu realmente fiquei com uma impressão forte de que esse viés religioso acabou sendo uma forma importante e necessária para o espiritismo se desenvolver no Brasil e crescer e ganhar popularidade. Então, queria te perguntar, Célia, se você concorda com essa ideia ou se você acha que o espiritismo poderia ter ganhado uma cara diferente aqui no Brasil. Eu entendo que, por conta também de uma série de injunções externas ao espiritismo, ou enfim, aos adeptos espíritas, a gente também tem que entender qual que era o contexto, né? Em que local, em quais disputas a gente, né, esses primeiros espíritas estavam envolvidos. Então a gente tem uma passagem muito importante da nossa história, né, do Brasil Império para o Brasil República. Isso significa que a gente tem um país laico, isso implica dizer, né, na liberdade de culto, um novo Código Penal, enfim, você tem um contexto em que vai de algum modo favorecendo aos poucos para que os primeiros espíritas ali tomem decisões, né, talvez estratégicas, ou né, às vezes quando a gente fala estratégica parece que é muito pensado, manipulado, mas não é isso, mas é uma forma de reação também a essas injunções externas, ao mesmo tempo em que sim, eles entendiam em grande medida muito mais pelo viés, né, das questões morais ali, que o espiritismo trabalhava. Mas então a gente tem, né, esse movimento de um país laico, então a gente deixa, pelo menos oficialmente, de ser um país católico, né, embora a gente saiba o forte peso do catolicismo durante todo o século XX, antes, obviamente, durante o século XX, tendo agora recentemente um outro movimento religioso crescente aí, que são os evangélicos. Essa pressão continua do catolicismo, né, ao mesmo tempo que você tem um Estado laico. Então, assim, como é que o espiritismo vai se colocando nesse jogo? Então, a Igreja Católica de um lado, o país laico do outro, um novo Código Penal que punia certas práticas, entre elas o espiritismo, e eu vou explicar um pouco melhor, e os espíritas tendo que responder a todas essas questões. A perseguição dos médicos também, né? Então, porque assim, entende-se que o espiritismo vai responder à Igreja Católica, porque de algum modo vai tocar ali no domínio católico religioso, né? Então tá vindo uma nova doutrina cristã, com princípios que o catolicismo sempre rejeitou, de reencarnação, de contato e diálogo com, né, as pessoas desencarnadas. Então, abre-se ali uma porta para o diálogo que foi importante para o espiritismo, né? Sobretudo porque muitos espíritas vinham de uma trajetória católica. Então, você já tem essa abertura para o diálogo no campo religioso. Nesse mesmo movimento, com esse novo Código Penal, que é justamente um momento que a gente está vendo de ascensão, né, da medicina ou do discurso médico, né, como o único, a prática médica como a única legítima, né, para a arte de curar, qualquer outra forma de proposta de cura, enfim, era tida como curandeirismo, charlatanismo, magia, e entrava aí também as práticas espíritas, elas entravam nesse bolo aí, né, no sentido de que só quem podia tratar da saúde física e mental eram os médicos, né? Os outros ali estavam praticando curandeirismo, charlatanismo, sendo que antes da medicina se colocar como hegemônica nesse campo da cura, a gente tinha no Brasil uma forte cultura, né, de mesinhas, benzedeiras, farmacêuticos, era um outro movimento ali de pessoas e conhecimentos populares que cumpriam esse papel. Então,
Então o espiritismo entra nisso também, como um charlatanismo, enfim, curandeirismo. Mas qual que foi a estratégia de defesa de muitos espíritas, sobretudo por parte da Federação Espírita Brasileira, que é uma instituição que já nasce querendo ser a porta-voz do movimento como um todo, tem a sua importância no sentido de promover uma certa proteção jurídica também, né, em relação aos espíritas e às casas espíritas, que foram muitas fechadas, espíritas perseguidos. Então, nesse movimento de defesa dos espíritas, foi importante ressaltar que as práticas, né, ofertadas de cura, de equilíbrio mental e físico, eram todas, na verdade, religiosamente orientadas, eram todas gratuitas, né? Então, por meio desses argumentos é que você vai tirando o espiritismo do foco da polícia, de todo o campo jurídico, né? De todo o campo do poder judiciário. Então, o espiritismo ele teve que responder a uma série de injunções externas, né? Então, ele era tratado como heresia pelos católicos, como charlatanismo para os cientistas, como crime para o poder judiciário, como exercício ilegal da medicina para o poder médico e também como notícia para o jornalismo, porque a gente encontra uma série de notícias naquele momento, falando das curas, dos passes, dos centros, mas também ao mesmo tempo enfatizando que eram locais, né, de caridade, de oferta de cura, mas também de oferta de assistência material, né? Então você tem o espiritismo tendo que se defender dessas várias injunções, né? Célia, eu queria perguntar uma questão sobre a relação dessa proibição, né, com a homeopatia e também com a questão da loucura, né? Que muitos médicos, psiquiatras acusavam o espiritismo de causar a loucura. Essa questão era muito falada nesse tempo. Pois então, olhando para o espiritismo, né, num primeiro momento você não percebe a sua relação com a homeopatia. E aos poucos a gente vai entendendo, né, de quais eram as fórmulas ou as propostas de tratamento que estavam sendo colocadas ali. Para além dos passes, das águas fluidificadas, existia também todo um movimento, enfim, né, sobretudo naquele final do 19 para início do 20, de médiuns receitistas, né, que receitavam medicamentos homeopáticos. Então, assim, a história do espiritismo está muito associada, pelo menos nesse período, à história da homeopatia, que não por acaso também é um conjunto de saber que vai ter que dialogar e disputar a legitimidade com a alopatia, né? Mas a questão é que os dois sistemas de crença, digamos assim, né, o espírita e o homeopata, entendem, né, a pessoa como um todo, né, no sentido de que tratar de uma doença física pontual, de um braço, de um estômago, de um fígado, tem a ver também tratar da saúde espiritual. Então, nesse sentido, a assistência material se confunde com a assistência espiritual. E só vão ser tratados enquanto uma unidade, né? Então, é uma só unidade, enquanto tal deveria ser cuidada. E essa foi uma grande questão também, porque essa era a concepção, pelo menos ali, desse período histórico, que a gente compreende a assistência material e espiritual ao mesmo tempo. Mas a gente também tem esse discurso médico e psiquiatras, sobretudo, que está tentando, obviamente, falar sobre a loucura, né? E olha para o espiritismo como uma fábrica de loucos, né? Imagina pessoas falando várias línguas, escrevendo, ouvindo, vendo. Isso para a medicina só pode ser um sinal de loucura, de um distúrbio psíquico, enquanto que o espiritismo propõe uma outra resposta a isso, né? Mas naquele momento, na disputa, a gente sabe muito bem quem ganhou a legitimidade. Aos poucos, o espiritismo teve que fazer um movimento, então, de dissociar a cura material da cura espiritual e dizer assim, tá, então eu vou trabalhar no âmbito da cura espiritual e deixar, né, a material para a medicina. A gente sempre ouve os espíritas dizendo que precisam dos dois tipos de tratamento, mas por bom tempo ficou restrito à cura espiritual. Agora, mais recentemente, né, nas últimas décadas, enfim, não que isso tenha se apagado ao longo do século, mas se intensificou nas últimas décadas a necessidade de pensar conjuntamente, né? Até porque a própria medicina vem se abrindo para entender outros conhecimentos, para tratar a saúde. Mas, especificamente em relação à loucura, era isso, né? O espiritismo, para os psiquiatras, era uma fábrica de loucos, né? A mediunidade era lida muito mais como um distúrbio do que como, obviamente, um contato com pessoas de além-túmulo, pessoas que já partiram, enfim. Ou mesmo entre pessoas ainda encarnadas, né? No sentido de ter sintonia ali de pensamento.
Então, nesse momento, você começa a entender disputas realmente sobre o que era loucura e o que era também o bem-estar e a sanidade mental. Isso foi mais ou menos em que época, Célia? Os escritos mais pesados, digamos assim, contra o espiritismo de alguns psiquiatras, a gente consegue identificar, né, de psiquiatras que se debruçam efetivamente, que escrevem sobre esses fenômenos e essas práticas, a gente consegue identificar na década de 30 principalmente. Isso é um movimento, obviamente, que vem do final do 19 e vai se intensificando, mas você consegue olhar para o discurso médico mais bem elaborado, né, em relação ao espiritismo, sobretudo na década de 30, né, que você tem os primeiros psiquiatras escrevendo sobre o espiritismo. Mas você já tinha tido, né, pessoas do lado espírita escrevendo sobre a loucura, como é o caso do Bezerra de Menezes de algum modo, mas enfim, interpretações de que isso não se trata, né, que esses fenômenos ou essas comunicações não eram lidos como distúrbios psíquicos, né? Senão como contato com os outros espíritos. Eu estou te perguntando isso porque existe um texto relativamente antigo, de 92, de Dom Estevão Bittencourt, e ele fala assim, por que não sou espírita? E ele elenca várias razões do porquê ele não é espírita, e uma das justificativas dele é justamente essa, que o espiritismo causa loucura, é uma das principais fontes da psicopatia. E ele vai, para fortalecer esse argumento dele, juntar opiniões de vários psiquiátricos da década de 50. Um texto de 92 fazendo referências a coisas da psiquiatria da década de 50, e muita gente utiliza esse texto ainda hoje para justificar essa ideia de que o espiritismo fabrica gente louca e que se você é espírita, você é louco, você é médium, a gente não consegue entender e vai embora. Vai sim. Até hoje a gente encontra no mundo psiquiátrico, não, obviamente que nem todos, mas enfim, tem um pensamento justamente, né, de tentar explicar essas comunicações. Imagina, para um psiquiatra extremamente materialista, você conversar com uma pessoa que você não tá vendo, ouvir, ver, sentir, né? Isso só pode ser uma loucura, né? Se você parte do pressuposto de que não existe nada além da morte, que não existem espíritos, eu acho que é até coerente pensar assim. Mas se você tem parte de outros pressupostos, ou pelo menos desconfia de que possa haver algo a mais, né, ou se permita deixar em suspenso para a gente poder pensar outras formas de interpretar, a gente vai amenizando, né, a loucura, ou pelo menos diminuindo a quantidade de loucos no mundo, né? Eu só queria fazer uma observação, se me permitem. Eu achei interessante, porque justamente se não me engano, justamente nessa época, nessas primeiras décadas do século XX, e ao mesmo tempo que tem esse movimento de falar de loucura espírita, né, essa perseguição também da parte da comunidade médica, psiquiátrica, se não me engano, é nesse período que começam a aparecer também as primeiras experiências de sanatórios espíritas, né, de instituições psiquiátricas, pelo menos os que eu ouvi dizer eram de cunho psiquiátrico, que faziam algum tipo de combinação entre tratamento espiritual, né, e também tratamentos de outra ordem. Estava lembrando aqui do trabalho da Angélica Almeida, que ela escreveu, acho que a tese dela, né, sobre a loucura espírita. Se não me engano, inclusive, uma curiosidade, né, ela também é esposa do Alexander Moreira Almeida, que também trabalha com essa área de saúde psiquiátrica, e é lá do NUPS da Federal de Juiz de Fora, que também desenvolve pesquisas ligadas a essa área entre ligações entre espiritualidade e saúde. Pois é, ele é um colega aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? O NUPS é bastante interessante nesse sentido de tentar compreender, né, como o conhecimento ou fatores que tenham a ver com uma religiosidade podem ser também colocados como fatores de explicação científica. Eu acho que o trabalho dele me parece interessante nesse sentido. Primeiro, de que ele critica bastante como é que se construiu historicamente, né, o campo científico, extremamente materialista, se constrói em oposição ao campo religioso ou a qualquer relação com o místico, sobrenatural, enfim, né? A questão é a matéria.
E aos poucos o campo científico vai se abrindo um pouco mais as portas para tentar entender alguns outros fatores, sobretudo não materiais ali, né, para determinar o desenvolvimento, enfim, das pessoas. Então acho que a pesquisa dele, ele fala como é difícil, mesmo no campo científico, que ele é reconhecido, o Alexander. Ainda assim, existe uma hierarquia ali de valores, né? Quando você trabalha com religiosidade, espiritualidade, ou tenta compreender determinados fenômenos como um fenômeno mediúnico por meio dos métodos científicos, isso ainda tem muita rejeição por parte dos pares. Que eu acho que isso também a gente tem visto agora com o Alexander, mas isso já é algo que já vem acontecendo há muito tempo com o espiritismo, esse espiritismo mais científico, digamos, né? Que quer se colocar, enfim, para ali com as outras teorias científicas, não tá fora, quer se colocar dentro do campo da disputa ali, de propor interpretações. E eu acho bem interessante o modo como ele olha para a mediunidade, né, que ele vai medir ali. Na verdade, assim, a questão as pessoas estão ali, né, no seu exercício mediúnico, supostamente, pelo que eu entendi, partes do cérebro deveriam estar sendo acionadas e não outras. Ou seja, deveriam estar acionadas partes do cérebro que tem a ver com... Na verdade, você deveria estar na parte criativa, que você está produzindo. E, na verdade, o que está acionado é a parte mais do sono, da tranquilidade. Aí você fala, mas como é que essa parte aciona se o sujeito está criando, está elaborando, né? Aí você fala, como é que você explica isso, né? Ô Célia, como que você acha que a gente pode ver hoje no movimento espírita essa marca dos espíritas religiosos que, vamos dizer assim, triunfaram ou conseguiram disseminar os seus adeptos? Pois é, assim, eu penso que mesmo tendo sido desenvolvida mais essa faceta religiosa, ainda assim no grupo dos religiosos ou que entendem as decorrências morais da doutrina espírita, você tem também uma série de tensões, né, que tem a ver com a leitura de pessoas posicionadas em determinadas classes ou em determinados grupos sociais. Então, se a gente puder analisar o movimento agora, né, nesses últimos anos, digamos, precisamente nos últimos 3, 4 anos, parece que a coisa tem sido mais nítida no sentido de uma polarização. Assim, a gente continua, de modo geral, percebendo o espiritismo ou praticando como uma religião. Mas você tem uma diferença ali de como é que você encara os princípios espíritas. Por exemplo, a caridade, né? Esse imperativo ético do espiritismo que é fora da caridade não há salvação. Você tem pessoas espíritas, digamos, religiosas que vai entender a caridade como um meio de salvação individual. Então, assim, nesse sentido, você necessita, no final das contas, do que exista um necessitado para você ajudá-lo e você fazer uma contabilidade das suas ações positivas e chegar à salvação ou a outros lugares melhores. Mas você também tem espíritas que vão compreender a caridade no sentido de que se ela ainda é necessária, então quer dizer que a justiça social é urgente, no sentido de que a gente tem antes, lógico, manter a caridade de ajudar pontualmente as pessoas, mas muito mais mudar uma estrutura social pensando no coletivo do que uma leitura mais individualista, né? Pensando ali como um meio individual de salvação. Então você tem leituras diversas dentro do espiritismo hoje. Quer dizer, o espiritismo sempre recebeu leituras diversas, mas acho que pensando mais contemporaneamente, você já consegue ver essas distinções ali de apropriação, de interpretação subjetiva, né? Falando nesse aspecto, já que você falou de questões contemporâneas, né? Essas diferentes leituras que o espiritismo permite e de fato recebe. Bom, nos últimos tempos no Brasil, a gente tem percebido de forma muito acirrada como questões políticas têm se imiscuído de alguma forma também nos debates dentro do movimento. Existe, né, um grupo que tem se identificado como espíritas progressistas, por exemplo, que houve um manifesto no ano passado. Isso suscitou fortes reações, pelo menos em fóruns, né, fóruns online, algumas reações até bastante acerbas, né, de certas pessoas que entenderam que isso era uma partidarização, mas como você mesma lembrou, o espiritismo chegou no Brasil, pelo menos lá inicialmente, com aquela colônia francesa, por pessoas que liam os socialistas utópicos. E isso meio que saiu um pouco de cena durante um bom tempo, né, com a questão de ser um movimento mais prioritariamente religioso,
Mas agora parece que a coisa tem voltado a ficar mais visível novamente. A gente já teve outros movimentos aqui e ali, né? O movimento espírita universitário dos anos 60 e tal. Mas agora isso voltou com força na era das redes sociais e tudo fica muito magnificado. Ano passado teve a questão, por causa de algumas falas do Divaldo Franco, essa questão do espiritismo progressista ficou mais forte, ganhou mais visibilidade. E eu lembro que um texto que você escreveu numa revista virtual falava justamente disso, né? Você até se posicionou a respeito. E aí eu te convidaria a falar um pouco sobre isso, porque eu achei muito interessante que você se posicionou, né? Porque normalmente quando a gente fala como acadêmico, né, muitas vezes a gente fala de fora, né, com um distanciamento metodológico, aquela coisa toda. Mas ali você, sem perder o olhar acadêmico, o olhar analítico e informado por detalhes que muitas vezes estão muito além do... Né? Ser acadêmico é basicamente isso, né? A gente tentar olhar as coisas com um pouco mais de rigor, um pouco mais de informação. Mas ali você também se posicionou porque ali não havia apenas... Havia uma discussão de valores embutida também, não é isso? Então eu te convidaria a falar um pouco sobre aquele momento e as questões que estão ali embutidas sobre essa questão dessas diferentes interpretações, como elas se apresentam para nós espíritas e às vezes também para os espíritas que são estudiosos dos próprios espiritismos. Pois então, a minha questão, tanto que eu fui trabalhar no doutorado, era tentar, assim, a gente entende então essa pluralidade dos espiritismos, né? O espiritismo no plural, né? Com S no final. E a ideia era tentar entender se não existe uma cúpula, sei lá, como existe no catolicismo, ainda assim, dentro do movimento espírita, existem personagens, falas, interpretações e instituições que têm mais peso do que outros. Então, a ideia, até foi no doutorado, tentar entender as fontes de autoridade no espiritismo, né? Pensando a autoridade intelectual, né, de espíritas intelectuais, que desenvolvem o pensamento espírita. Os médiums seriam uma outra fonte também de desenvolvimento da doutrina, tanto teórica quanto prática, e algumas instituições e personagens que encabeçam essas instituições. Então, eu tentei entender os tipos, lógico que não se resumem a esses três, mas principalmente a partir desses três. Então, quem eram os personagens que mais ou menos lançavam, né, que se colocavam nesse posto de autoridade, e porque uns tinham mais e outros menos reconhecimento no que falavam, no que colocavam. Então isso já era uma questão do ponto de vista da reflexão acadêmica, porque eu estava orientado, obviamente, por uma série de questões da sociologia da religião que trabalham a questão da autoridade e da legitimidade, e dos personagens que criam as religiões, ou criam os discursos religiosos, né? E criam a partir de um lugar, né? Num lugar social ali que tem a ver, enfim, com a forma como eles vão enxergar e desenvolver a doutrina. Então, era uma preocupação. Com essa passagem específica, que eu acho que é um divisor de águas aí do movimento, até porque a gente tem uma ideia, assim, né, de que existe uma aura de união, fraternidade, caridade que paira sobre as casas espíritas, então, nesse sentido, as tensões políticas, elas não podem se manifestar. Aconteceu o contrário, né? Então, a gente começou a ver posicionamentos de pessoas espíritas, sobretudo de pessoas que têm um grande reconhecimento pela obra mediúnica, enfim, né? Pela assistência social, pela caridade. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é o Divaldo Franco, que vai se colocar sobre questões que têm sido extremamente delicadas e de se discutir, porque a gente está tratando das nossas vidas, né? Que é uma questão do que ele chama, e isso, na verdade, é uma linguagem, eu acho que de todo o movimento conservador, né? Uma gramática desse movimento conservador que a gente tem assistido subindo ao poder aqui no Brasil, coloca-se, então, em termos de uma ideologia de gênero, a questão das relações entre homens e mulheres. E aí, enfim, junto disso vem um conjunto de outras questões. Leituras partidárias, posicionamentos políticos tendencialmente conservadores, estão todos juntos ali num conjunto ou num sistema de crenças que a gente pode dizer conservador, por isso que aparecem os espíritas progressistas, né? Não que os conservadores se autodenominem assim. Eles não se falam conservadores, né? Quem se coloca o nome propriamente falando são os progressistas, que aí sim vão colocar as questões políticas mais às claras, no sentido de
bom, já que a gente vai falar de política e de se posicionar, não é uma leitura puramente política, é política e religiosa ao mesmo tempo. E eu acho que essas questões que têm sido levantadas sobre as desigualdades entre homens e mulheres, as desigualdades raciais, né, as desigualdades de classe, esse abismo que a gente tem entre as classes sociais no Brasil, isso são questões extremamente importantes, né, que tem a ver com a gente, né, não é uma política institucional muito longe, isso é do nosso cotidiano que a gente precisa se colocar. Então, acho que essas falas, principalmente do Divaldo, chamam ao dever, de algum modo, cívico, mas também de fé, né, que eu acho que as coisas aqui estão relacionadas. E que no mundo espírita ficou muito, muito apagado por muito tempo os posicionamentos políticos, né? Não que não existisse. Desde o início, o espiritismo já dialoga, né, com os socialistas utópicos, como eu falei no início. Pensava-se ao mesmo tempo justiça social, igualdade, reencarnação, como pensar tudo isso. Mas você tem um certo apagamento aqui no Brasil dessas questões, eu não sei se isso tem a ver também com o perfil da maior parte dos espíritas, né, que é um perfil ou um grupo social privilegiado, confortável, então assim, né, não se entra muito nessas questões das inúmeras desigualdades. Como você falou, teve um período ali na década de 60 e 70 de um movimento universitário espírita, não por acaso um momento histórico em que a gente vivia a ditadura, um regime autoritário, então você é colocado a se posicionar, e agora de novo esse embate mais aberto mesmo, né? Para se discutir a política. Não se trata apenas de uma política partidária, mas é a política do dia a dia, pensar políticas públicas, pensar melhores condições para as pessoas, pensar em diminuir as desigualdades, pensar em não ter que praticar a caridade no sentido de ser só um movimento de salvação individual, mas tentar entender que não precisa existir pobres, periferia, favela, a falta de acesso à saúde, ao conhecimento, à cultura, né? Então a gente começa a entender isso ou pelo menos discutir mais abertamente no movimento espírita essas questões que nos tocam a todos. A gente não está falando só de uma disputa partidária, a gente está falando de um modo de melhor viver, né? Entre todos aqui, no sentido mais coletivo e menos individualista, né? Célia, essa questão que você tocou aí, no seu trabalho de doutorado, você identifica essas lideranças, por exemplo, do Chico Xavier, do Divaldo Franco, que eles não se autodenominam, mas a gente pega e coloca essas pessoas lá como liderança. São os carismáticos, né? Uhum. Assim, será que a gente não está dando muita importância a opinião dessas pessoas e a partir daquilo que elas dizem, viram a lei? Olha o que foi o Chico Xavier no Pinga Fogo, olha o que é o Divaldo Franco há 2 anos atrás, dizendo que passamos por um momento de alucinação coletiva quando vai se falar da ideologia de gênero. Pois é, eu acho que no movimento espírita, mas eu acho que isso também tem a ver até com um pouco, né, não generalizando, mas pensando em termos de Brasil, um pouco que a gente pode generalizar, tendo ainda cuidado, a gente realmente se apega a figuras, né, a personagens, a líderes, não só aqui, mas enfim. E eu acho que dentro do espiritismo, isso foi bastante importante no sentido, né, até da sua própria expansão, porque o Chico Xavier teve um papel fundamental, né, por toda a sua atuação de caridade, mas também de produção muito intensa, produção mediúnica, e ele tinha uma personalidade que alguns estudiosos, principalmente alguns antropólogos, olham para ele como um exemplo, né, de um santo católico, né, aquele sujeito dócil, amoroso, e se a gente pensar em termos de sexualidade também, que não coloca a sexualidade, que se abstém disso, né, então isso também é um signo cada vez maior de pureza, e também para pensar o próprio Divaldo, né, através da perspectiva da sexualidade, que eu acho que é uma categoria analítica importante também. Então eles congregam ali um conjunto de características que são bem aceitas pela população no sentido, né, de serem exemplares, né? Pessoas caridosas, que se dedicam ao outro, que se distanciam, né, dos prazeres da carne, ou seja, são mais puros. Isso eu acho que é um fator também para levar em consideração, mas também o próprio volume da obra mediúnica, né, bastante intenso, que a gente tende no universo espírita a pensar que quanto mais se produz mediunicamente, mais reconhecido, sem fazer, na verdade,
a avaliação do conteúdo que você está produzindo, porque os espíritos são muitos. Podem ser mais evoluídos, menos evoluídos, passar mensagens mais conservadoras ou mais progressistas, enfim. E aí a gente vai vendo esses personagens sendo construídos e reconhecidos dentro do movimento espírita e fora também do movimento espírita. Eles têm uma ressonância, né, muito grande, né? À toa que eles são importantes para esse grupo enorme que a gente chama de simpatizantes da doutrina espírita. Mas não se coloca em questão propriamente uma análise interna da obra, né, da sua coerência, da sua coesão com os princípios espíritas, e fica muito mais em cima dessa liderança carismática, dessa espécie de dom mediúnico, né, que a gente ainda vê no movimento espírita. A mediunidade muitas vezes lida como um dom do que como uma habilidade, como outra. Como um instrumento, né? Muito mais do que um instrumento. Como a gente enxerga, a gente ouve, a gente também pode desenvolver habilidade. Quer dizer, todos ali somos médiums de algum modo, né? No sentido de ter essa capacidade de comunicação, né? De intermediar, enfim. Mas eu acho que aí tem a ver também com esse conjunto todo de concepção, né, que eu falei ali, algumas características. Então, eu acho que boa parte do movimento espírita deixa de fazer essa leitura crítica do conteúdo e abraça o que vem sendo falado, enfim, às vezes a pessoa fala uma posição pessoal em nome do espiritismo, né, que uma coisa é você dizer o que você acha e dizer em nome do espiritismo, outra é você fazer, enfim, produzir mediunicamente, né? Mas de todo modo acho que a gente teria que ter um pouco mais desse cuidado, né, de análise, de crítica, tanto que o próprio Chico também recebeu algumas críticas com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro também, em grande medida, traz umas questões ali um tanto problemáticas, enfim, para se pensar a história e o papel do Brasil. O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na sua apresentação pelo Emmanuel, ele começa com aquela coisa pomposa, como se o Brasil fosse realmente ser predestinado, e ele usa uma frase que para mim é espetacular, né? É o cúmulo da megalomania, que Jesus transplantou a árvore do cristianismo da Palestina para o Brasil. E isso dá uma áurea de profecia, de predestinação para o Brasil muito grande, e a gente vê que a coisa não está caminhando para ser Coração do Mundo nem Pátria do Evangelho, está muito distante disso. E o Bernardo Leugoi, ele vai dizer num artigo dele que, para tentar justificar que o Brasil não está caminhando para ser a Pátria do Evangelho e o Coração do Mundo, o movimento espírita levou tudo que era científico, que era formal, filosófico, colocado por Kardec, para o lado muito nebuloso de usar a psicologia como uma justificativa para tudo que a gente quer levar ao espiritismo. E isso, na minha opinião, humilde opinião, é muito perigoso, porque vira um samba do crioulo doido, esse movimento espírita, esse espiritismo brasileiro. E eu acho também que esse papel megalomaníaco, enfim, no final das contas acaba consagrando personagens e instituições, porque o livro trabalha com personagens, dá nome e sobrenome aos escolhidos, né, dá nome às instituições escolhidas para cumprir esse papel. Então você vai criando uma história muito mística, enfim, né, em torno de alguns personagens e instituições espíritas, né, para se pensar o Brasil como esse coração do mundo e pátria do Evangelho, porque o que a gente vem assistindo é o uso do Evangelho, mas muito mais torto do que o que realmente ele propõe, né, se a gente for pensar mais nos últimos anos, sobretudo, né? Não passa de ser a velha história do povo escolhido de Deus. Só que agora é o povo brasileiro. Exatamente, é uma coisa um tanto protestante, talvez, né? De pensar o escolhido, o eleito, o predestinado. Ungido. Que a gente vê se espalhando com muita facilidade cada vez mais nos últimos anos por meio de discursos de parte, obviamente, dos evangélicos, né? Ou seja, a ideia ainda muito embustida judaico-cristã, religiosa, em todo mundo, de certa forma espargindo, continua mostrando a sua força e, infelizmente, tentando, até certo ponto, congelar o progresso
de uma doutrina que é progressista, né, por natureza. Ela foi criada para progressão constante e o bom disso é que através de estudos que você fez, Célia, nós podemos não mais cometer e nem devemos e nem podemos usar como desculpa, eu não sabia, porque agora tem a sua tese. Você foi buscar na história, foi buscar saber, trouxe para a gente aqui dados muito importantes sobre os místicos, sobre os científicos, sobre o processo de criminalização do espiritismo na época, qual foi a reação dos próprios místicos e dos científicos com relação a essa criminalização. Isso tudo é muito importante, porque hoje não cabe mais esse tipo de discurso religioso da maneira como ele foi tratado até então. Nós precisamos usar a nossa racionalização do bom senso que foi perdido lá com o desencarne do próprio Allan Kardec. Eu agradeço a sua leitura, né, da minha dissertação, enfim, da minha trajetória de pesquisa acadêmica, mas eu acho também que faz parte de um movimento maior, academicamente falando, do espiritismo se colocar assim como um objeto de estudo. Então a gente tem outros, né, antropólogos, outros sociólogos, historiadores e historiadoras, enfim, que tem se debruçado, tentar entender as várias formas de espiritismo, seus personagens. Então, a gente vai construindo essa história de uma forma, obviamente, acadêmica, no sentido mais objetivo, mais crítico, analítico, e menos, obviamente, né, a partir de um discurso religioso dogmático, que eu acho que isso que, em grande medida, tem afetado o mundo espírita, que se coloca, obviamente, com pessoas estudiosas, né? Não deixa de ser um grupo altamente escolarizado, sobretudo em relação, né, à população brasileira de modo geral. Mas isso não quer dizer que anos de estudos, de formação profissional por meio da universidade, implique necessariamente em um olhar crítico ou um olhar histórico sobre o processo todo de desenvolvimento das ideias espíritas, que aí tem que levar em consideração uma série de injunções, né, de contexto, o campo religioso, o campo político, o campo científico. Então, isso vai favorecendo um olhar, talvez tendencialmente mais denso, de tentar entender a multicausalidade ali para entender as ideias espíritas, né? Então, acho que tem sido importante no universo acadêmico, sobretudo das ciências humanas, de o espiritismo estar sendo cada vez mais estudado. E eu acho interessante também que muitos dos estudos das ciências sociais e humanas, de modo geral, têm sido feitos também por espíritas, que são cientistas sociais, espíritas, historiadores, mas que conseguem manter ou estabelecer essa distinção, ou pelo menos colocar essa reflexão, né, de estou falando de um ponto, obviamente, né, de quem abraça as ideias espíritas, mas eu também trago ferramentas ou um rigor acadêmico para se pensar o movimento espírita, né? Então, nesse sentido, operacionaliza um conjunto de questões teóricas pensadas ali no universo acadêmico para entender a doutrina. E nesse movimento é o que a gente tem assistindo mais recentemente, que tem a ver também com a própria produção cada vez mais intensa para se pensar, por exemplo, gênero e sexualidade na universidade. Isso tem sido cada vez mais visível, né, que a gente vem aumentando a produção e o interesse por essas questões. E aí elas vão ser, de algum modo, uma grade também analítica para voltar ao espiritismo e pensar, e agora? Como é que a gente pode pensar o espiritismo por essa chave? Então, isso vai abrindo possibilidades mesmo de entender os princípios espíritas à luz dessa ciência, né? Não de uma ciência positivista, das ciências, né, ditas duras, né? Que é aquela coisa da medicina, da biologia, da química, da física, mas pensar também a partir das ciências humanas, que eu acho que isso tem sido um ponto relativamente recente no movimento espírita e na academia brasileira, né? Sobre esse ponto de vista da ciência social, da antropologia, nós podemos dizer que o espiritismo do século XIX francês e o espiritismo brasileiro da atualidade podem ser considerados como a mesma coisa ou são coisas totalmente diferentes? Eu acho que sim e não, né? Porque, sem dúvida nenhuma, os princípios espíritas, por mais que a gente tenha já vivido sem
100 anos, mais de um século aí, então de muita história, né? Ainda mais o século XX extremamente intenso, a era dos extremos e tudo mais, né? A gente vai vendo uma série de questões aí ao longo do século XX, em termos de princípio, no sentido, né, de a existência de Deus, a existência dos espíritos, a pluralidade das existências, né, a reencarnação, né, os princípios cristãos de olhar o outro como um irmão, né, ou como um igual, do perdão, da caridade, do amor, né, essa coisa toda. Eu acho que lá e cá, em princípio, me parece que ainda resiste, né, como os princípios da própria doutrina. Agora você tem uma série de outras questões que vão sendo reinterpretadas ou mesmo elaboradas, novas, né, que não existiam no espiritismo ali original, questões que vão sendo colocadas, né, por conta, enfim, de todo um contexto social e histórico, que antes não estava posta naquele momento, final do 19, e agora já estão colocadas. Então, como é que você reinterpreta ou volta o olhar para a doutrina espírita agora com outro conjunto de reflexões acumulados, né, do pensamento aí ao longo do século XX? Aí eu acho que essa é a dinâmica, enfim, né, de quando se propõe aquela questão da fé raciocinada, né, no sentido de você reinterpretar, realocar, entender questões que antes não eram colocadas para Kardec. O movimento feminista já existia ali, principalmente, né, um feminismo liberal, com a pauta, né, dos direitos iguais, direito político, de votar e ser votada, direito à educação. Nesse sentido, o Kardec já estava em contato com essas ideias e certamente ele entendeu que sim, que homens e mulheres, do ponto de vista do direito, são iguais, mas não das funções ou dos papéis sociais. Hoje em dia a gente já não consegue mais pensar assim, dado todo um desenvolvimento, enfim, não só de teorias feministas, mas do que a gente vem assistindo das desigualdades em vários níveis, né? De reconhecimento no mercado de trabalho, profissional, na casa, nos afazeres domésticos, no cuidado dos filhos. Como é que isso vai sobrecarregando mulheres muito mais do que homens? Ou mesmo a questão da violência de gênero. Como é que homens sempre olharam para as mulheres como posse, como domínio, né? O sexo frágil e tal. E como é que isso tem sido recolocado agora em novos termos, né? E aí sim voltar ao princípio original da igualdade, não só da igualdade de direitos, né, uma bandeira muito liberal, mas enfim, tentar entender a igualdade de forma mais ampla, de acesso a todos os bens materiais, culturais, as condições sociais e econômicas para todos de modo igual. Essa discussão sempre me volta a pensar que a gente precisa atualizar nosso conceito de religião, pensar o que religião significa para o espiritismo. Alguns nem usam a palavra religião, propõem que o espiritismo seria uma espiritualidade livre, porque realmente, se a gente entende religião como que tem sido historicamente um fundamentalismo, aversão ao diálogo com as ciências, com as filosofias, com os movimentos sociais, com qualquer coisa que seja progressista, é um problema mesmo. E acho que foi nesse sentido que o espiritismo virou religião no Brasil, né? Ele ficou mais conservador do que ele era na França. É uma interpretação minha, né? Eu também concordo. Agora, se a gente entende que é possível existir uma forma de espiritualidade que não perde o olhar crítico, que não perde a abertura ao diálogo, que não despreza as ciências e as filosofias, aí a gente, vamos dizer assim, salva esse conceito do espiritismo como espiritualidade ou como religião também. Só que se baseando em algumas premissas, tipo a aposta na existência de Deus, nas múltiplas vidas e tal, né? É que eu acho que a gente, mesmo internamente, né, as ciências sociais, é um complicador falar o que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Também tem um embate muito grande, porque obviamente a gente acaba reproduzindo, enfim, as distinções do mundo real no mundo acadêmico também, né? Na sociologia da religião, por exemplo, a gente fazia uma distinção entre o que era religião e seita. E aí era aquela coisa que no fim a gente reproduzia o senso comum, né? Da religião, sobretudo as religiões históricas, o cristianismo, né, por meio do catolicismo, os evangélicos e tal, e as seitas seriam hierarquicamente inferiores, né? E aí relacionavam aí os cultos de matriz africana, candomblé, umbanda e tal. Então a gente, academicamente, a gente também
evolui, né? Progride, reflete. Mas eu acho que a gente, de modo geral, trata a religião, principalmente pensando em termos de instituição, de um corpo de produtores legítimos ali, né? De pessoas que são autorizadas a falar em nome da religião. Muitas vezes um pensamento dogmático, né, pouco afeito ali à autocrítica, uma reflexão com as novidades da modernidade e tal, né? Nesse sentido, aí você fala, espiritismo é religião? É, mas ao mesmo tempo não é, porque eles sempre, assim, existiram grupos que sempre foram avessos justamente a todo esse processo de institucionalização, né, de criação de fechada ali de dogmas ou de pessoas autorizadas a dizer sobre o espiritismo, né? Então, é sempre esse velho embate aí de se pensar, de um lado, uma coisa, digamos, mais estruturada, mais fechada, né? Que a gente tenta traduzir por meio dessa palavra religião aí, e de outro, algo mais fluido, né? Mais aberto e que não fica restrito ao mundo sobrenatural, ao mundo do espírito, mas que tenta entender a espiritualidade num sentido mais amplo, né? De também não travar uma cisão muito grande de religião, ciência e filosofia. Pensar como conjuntos, né, de conhecimentos ali que a gente foi historicamente dividindo em caixinhas, mas que na verdade um não sobrevive sem o outro. Pensar mais livremente essa relação. Bom, posso fazer uma ultimíssima pergunta super rápida para a série? Só para deixar um gosto que quero mais. Não, é só para você falar do que você está trabalhando agora. Assim, já que a gente falou tanto de coisas que você já pesquisou, você está desenvolvendo alguma coisa hoje ainda sobre ligado ao espiritismo, eu sei que você está trabalhando no gênero também, né? Mas assim, muito rapidamente, você está tratando de ter alguma pesquisa em curso relacionada a isso? Então, exatamente, né? As minhas pesquisas mais recentes têm se voltado para pensar as representações espíritas de gênero e sexualidade, né? Tentar entender, enfim, desde as obras de Kardec, como é que essas questões aparecem, né? E tentando olhar o gênero e a sexualidade como categorias analíticas, como é que eu posso olhar para o espiritismo, né? Quais as questões postas lá no século XIX e que foram respondidas, né, na medida do desenvolvimento ali do pensamento daquele momento, e como é que elas têm sido mais recentemente colocadas, né? Quando a gente vê uma quantidade grande de romances mediúnicos que trabalham os relacionamentos homoafetivos, o mesmo de intelectuais espíritas que têm tentado trabalhar a questão, né, do gênero e da sexualidade a partir, sobretudo, né, das teorias ou dos estudos de gênero e estudos feministas que vêm desenvolvendo, né, análises e ferramentas aí para pensar as relações sociais a partir das relações entre, né, os sexos, enfim, né, homens e mulheres e tal, e um pouco que vem baralhando também, né, quando a gente começa a pensar que corpos, né, com determinadas genitálias não necessariamente tem que ser entendidos como homens e mulheres e não necessariamente tem que ser entendido com um desejo sexual específico, ou seja, embaralha um pouco ali identidade de gênero, sexualidade, a questão da diferença entre os corpos e como é que a gente pode entender como é que tem sido, né, a produção nesse sentido espírita, né, de personagens espíritas, intelectuais, médiums, ativistas ou lideranças espíritas, como é que tem canalizado, né, parte considerável aí das suas energias nessa construção ou reconstrução das representações espíritas sobre gênero e sexualidade, que me parece, enfim, né, um debate da ordem do dia, né, pra gente pensar uma série de outras desigualdades também, porque a gente não para só no gênero e sexualidade, né, a gente tende a ver ao mesmo tempo a questão racial, a questão de classe, né, de modo interseccional para analisar como é que estão sendo as reconstruções espíritas nesse sentido. Maravilha, maravilha. Tô curioso até. Eu também. Tem horas que eu fico, isso vai dar alguma coisa. Tem horas que eu falo, será? Mas enfim, a gente tá para isso, né, para investigar como é que tem sido feitas aí essas reflexões no mundo espírita, né? E são reflexões ao mesmo tempo religiosas e políticas, né? Onde que tá a divisão disso, né? Então acho que isso que é interessante também de pensar. Bom, foi um enorme prazer te conhecer. Foi muito boa a troca de experiência, aprendi muita coisa. Me clareou tantas outras coisas com relação à história do espiritismo no Brasil, a história dos brasileiros e o espiritismo.
E isso é muito importante para a gente poder, primeiro, não cometer o anacronismo. Segundo, não parar no passado, né? E tentar buscar resgatar, sim, a pureza do racionalismo espiritual que a doutrina tem, mas avançar com isso, com essas questões que você mesmo abordou agora aí no final. É muito interessante. Muitíssimo obrigada, a gente tem certeza absoluta que você vai voltar em muito breve. Na verdade, eu que agradeço, para mim foi um prazer também muito grande conversar com vocês, é sempre bom a gente dialogar, trocar o saber, a gente evoluir no conhecimento, trazer novas questões, refletir, ver em que medida a gente pode minimizar uma série de desigualdades sociais e como é que o espiritismo pode ser protagonista nesse sentido, né? Exatamente. Só agradecer novamente a Célia e dizer que foi profundamente gratificante poder bater papo sobre essas coisas. Tem uma onda de estudos acadêmicos surgindo nos últimos anos sobre o espiritismo, né? E você tem seu lugar nessa calçada da fama, vamos dizer assim, desses estudos, e isso é muito precioso, né? Como disse, acho que foi a Angélica, eu tive aula com ela quarta passada, né? Tem um curso no FRJ que está se encerrando agora sobre história do espiritismo com a Adriana Gomes, e a Angélica foi lá falar da loucura espírita, e ela disse que são muitos trabalhos que têm surgido nos anos para cá, né? Até 20 e poucos anos atrás você não tinha quase nada, e agora felizmente isso tem surgido, são outros olhares, são novas problematizações, e tudo isso ajuda a gente a enriquecer, né, ao nosso entendimento do nosso próprio lugar como espíritas e do que o movimento já foi, do que ele é e quem sabe do que ele ainda pode vir a ser. E por isso mesmo eu te agradeço muito por ter dividido isso um pouquinho com a gente. Que isso, eu acho que é isso mesmo, a gente trazer esses diversos saberes e compreender a doutrina nos seus momentos específicos, e mais do que isso, né, o que a gente pode projetar também para o futuro, né, já agindo desde então, né, não lá no futuro, mas já no presente, tentando colocar em prática esses princípios extremamente profundos e belos, né, que são os princípios cristãos, que a gente tenta a todo custo, né, praticar. Afinal de contas, nós somos o futuro de que eles falaram lá atrás. Então a gente tem que começar agora, né? Queria agradecer muito a Célia pela entrevista, ficou excelente, né? Eu conheci o trabalho dela e eu acho um trabalho bastante importante a gente trazer o espiritismo para o estudo acadêmico. E é isso, eu queria agradecer bastante a participação da Célia. Então, Célia, nós estamos fazendo 1 ano de podcast agora em dezembro de 2019 e é uma satisfação muito grande porque a gente tinha esse desejo antigo, desde quando começamos, de ter você aqui conosco e fazer uma pauta falando exatamente sobre esse tema. Então, muito obrigado e esteja à vontade. Quando quiser participar, os nossos microfones estarão abertos para você mais uma vez. Beijo para todos vocês aí. Valeu. Foi ótimo. Obrigada. Muito bom, gente. Esse foi mais um Horizonte Espírita com você, trocando aquelas ideias fora da caixinha, para que a gente possa sempre progredir, porque a nossa doutrina, ela é liberal, ela é libertária, ela é o que você fizer dela.